Estamos aqui na companhia dos atores Orlando Caldeira, Pedro Henrique Lopes, né? Pedro, você sempre assinando roteiros, né? Como é que é você estar envolvidos nessa nova aventura, visitando a Tropicália, uma época tão mágica, né? E de tanta contestação, e a contestação através da música, de uma arte, né? Tão pregnante na nossa cultura, né? E principalmente você vivendo Caetano, você vivendo o Gil, né? Tudo bem, tem toda essa passagem para o universo da criança, mas como foi interpretar eles para a criança interior de você? O espetáculo, na verdade, ele é bastante lúdico, né? A gente faz uma grande metáfora sobre o que foi a Tropicália, tentando deglutir tudo que foi esse movimento, tanto de ruptura estética, musical, das misturas, de tudo que veio de fora com o que já era feito no Brasil, como que eles misturaram, e a gente tenta deglutir isso e colocar no palco isso de uma forma que as crianças entendam pelo menos a essência do que foi esse movimento. Se você for dissecar o espetáculo inteiro, tudo que acontece no palco, desde a escolha da encenação, do formato da encenação, dos objetos que aparecem em cena, das cores, dos formatos das coisas, do cenário, tudo tem uma referência na Tropicália. Lógico que a criança, ela não pesca tudo. A gente nem espera que ela pesque tudo, mas a gente espera que daqui a um tempo, quando ela for conhecer mais a fundo a Tropicália, ela vai lembrar e falar assim, eu vi isso já em algum lugar, eu já conheço esse formato, conheço essa música. Vai entender o Cid, caramba, eu vi aquilo. Exatamente. Ou então propicia para a família conversar com a criança sobre, né? Sim. O pai e a mãe que identificam esses elementos, passar para a criança e poder conversar. Semana passada teve uma família que falou exatamente isso. Perguntou exatamente isso. O menino perguntou, a menininha perguntou, aquela festa do começo, qual é a festa? Porque no começo o espetáculo com uma festa, né? E aí a gente falou, tem a ver com o dia de reisado, Folia de Reis, que é uma festa típica do interior do Nordeste, da Bahia, de onde é o Gil e o Caetano. A gente coloca isso tudo no palco, que mesmo que a criança não saiba, não é sublinhado o que é o que, mas ela já conhece uma nova manifestação e se interessa, fica curiosa por saber o que é aquilo. Era isso, inclusive, que na entrevista anterior que a gente fez, né, com os outros atores, a gente estava sublinhando. Escrever para a criança, vocês quebram com aquele paradigma, é uma história para a criança. Não, é uma história do homem que a criança pode também ter acesso a ela. Sim. E ela vai descobrindo as coisas aos poucos, como você bem colocado. E as crianças sempre surpreendem a gente. Às vezes a gente escreve falando, as crianças não vão entender isso. Eles vêm e eles não explicam pra gente o que eu escrevi. E às vezes vem com uma percepção além, mas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Desde o Bituca que a gente sente essa... A gente sente essa devolução, a criança devolve pra gente muito mais do que a gente dá pra ela. Então, hoje em dia, cada vez mais acho que as crianças estão mais espertas, mais evoluídas, e a gente que escreve para teatro, que faz teatro para criança, vai perdendo o medo do que abordar, do que falar com a criança, porque esse espetáculo, se você muda a roupagem dele, ele vira um espetáculo para adulto. O Bituca, se você muda a roupagem dele, ele vira um espetáculo para adulto. Aí a direção, o Diego Moraes, nosso diretor, ele pega o texto que foi escrito pensando na família toda, não só na criança, e coloca uma roupagem infantil para a criança acessar e se identificar com aquilo que ela está vendo no palco. Mas a gente tenta não menosprezar a criança tanto na direção, no texto, na música, em nenhum momento. Né? E voltando àquela pergunta inicial, como é que foi para você, Caetano, e estar interpretando esses personagens, para vocês? No começo foi complicado, porque eu ficava assim, mas eu não tenho nada de Caetano, eu não tenho nada de Gil. A gente foi encontrando pontos e elementos. Eu acho que é bem isso que você, inclusive, já falou, né? A gente procurou acessar a nossa criança. Acessar esse espírito infantil que todo mundo tem. Inclusive os pais, quando assistem, a gente consegue acessar isso dos pais, eles falam que eles se emocionaram, cantaram e... Lembraram da infância. E foi muito uma condução da direção, né? A direção vinha puxando isso, não queria trejeitos não queria que a gente fizesse mimetizasse uma criança. Caetano e o Gil, não a gente não tenta copiar, a gente não tem sotaque baiano, a gente não fala que nem Caetano. Não é isso, na verdade é justamente trazer essa criança à tona e brincar. E como o espetáculo é uma metáfora, uma forma muito lúdica de contar o que foi a Tropicália, se a gente ficasse imitando o Caetano e o Gil, a criança podia confundir, mas isso aconteceu de verdade desse jeito, eles moravam num reino. E sem falar que a gente aborda muitos assuntos muito complexos ali. E eu acho que o objetivo era ser sincero em tudo que a gente fizesse. E não buscar ter uma forma mais... uma imitação. Não na forma. A escolha foi muito feliz, porque vocês quando partem para o universo mítico, né? Quando vocês vão para o arquétipo,
todo mundo entende o arquétipo. Exatamente, É um reino, aí tem a rainha ditadora, aí você se remete a Alice, você tem tudo ali. Sim. Então fica mais fácil as pessoas captarem essa coisa da música como contestação, como liberdade. Sim. Entendeu? Quando vocês vão para a plateia com aquelas E é o spoiler. as pessoas. Desculpa. Mas não tô lá, largado. tem outra coisa. As pessoas vibram, né? Sim. Vibram. Os pais com as crianças. Você está observando isso, não é só o adulto. A criança pega aquela energia e vai junto. Mas o interessante é porque essa é uma visão da plateia. Do palco, a gente vê os olhos brilhantes dos pais desde o começo. Quando a gente se encontra, a gente começa a falar, a gente vê os pais assim, tipo, vindo com a gente. Isso eu vi as muito no crianças. Bituca também. Naqueles momentos mais assim, Graças comoventes. Era um silêncio que estava sendo de soluço, né? Você via as pessoas comovidas. Né? Engraçado O que menino no- das marchinhas também tem isso, mas como as marchinhas são mais antigas, Animadas e mais animadas. e o Bituca são muito contemporâneos. Então os pais ali não é coisa dos avós, só é coisa muito presente. É verdade. Desculpa, a cabeça falou. Imagina. Mas é que realmente o trabalho de vocês empolga. Que bom. Muito bacana, muito bonito. O projeto em si, todo esse projeto que você desenvolve, aí, uma homenagem ao Pedro por toda essa Não luta, faço sozinho. que é uma luta, apesar de ter o lado lúdico, é uma luta você uma luta. colocar um espetáculo desse na crise que a gente está atravessando hoje em dia. Então vocês são heróis. Ocupem os teatros, continuem nos teatros, porque é isso que vai manter a nossa arte, o teatro vivo, né? Porque cada vez menos a gente pode depender de coisas exteriores ao público. Então, se o público vem, tem espetáculo. Se o público não vem, não tem espetáculo. Então, ocupem os teatros. É a própria sociedade gerenciando a sociedade, não esperar nada. É exatamente isso. Olha, muito obrigado Eu que pela presença de agradeço. vocês, sucesso sempre. Obrigado. E contem sempre com esse espaço aqui no Divã Cultural. A gente agradece. Obrigado. Tchau, tchau.